Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma noite de tratamento espiritual na casa. Que o amor de Jesus nos acolha nessa noite. Que todos possam se sentir confortáveis e revigorados no amor do Mestre. Vamos hoje fechar este bloco encerrando esse tema, a educação, o Evangelho e a educação em família. Pode ficar à vontade. Nós tivemos aqui 2 quarta-feiras seguidas tratando deste bloco e já trouxemos aqui acerca do diálogo e vamos falar hoje a respeito do culto de Evangelho no lar. Na semana passada, nossa irmã Edenilza trouxe uma explanação muito valiosa para nós aqui acerca do perdão. E tão importante quanto perdoar, e tão importante como ter esse diálogo em família, trazemos também a importância de instituirmos em nossa casa, em nosso lar, a prática do culto do Evangelho. E, diferente do que muitos pensam, o culto de Evangelho no lar não é uma prática espírita, ou não foi o Espiritismo quem adotou essa prática. Há 2000 anos atrás, o próprio Jesus trouxe para nós o exemplo do culto de Evangelho no lar na casa de Simão Pedro, quando ele reuniu Simão Pedro e toda a família de Simão Pedro e fez para Pedro algumas perguntas. Lá no livro, quem quiser conferir depois, no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, traz toda a narrativa. E o primeiro capítulo desse livro é trazendo acerca do culto de Evangelho no lar. E Jesus pergunta para Pedro, primeiro porque Pedro ali não estava compreendendo, porque Jesus reuniu todos, né, para que iniciassem ali o Evangelho. E Pedro foi questionado por Jesus. Primeiro Jesus perguntou para Pedro o que o pescador fazia após pescar. E aí Pedro respondeu para Jesus que o pescador, após a pesca, selecionava ali os melhores peixes, né? Os peixes maiores, porque ele queria oferecer ali o melhor, né? Em caso de comercializar ali, ele queria comercializar o melhor produto, ele queria, né, oferecer o melhor para quem fosse comprar. E aí Jesus faz outra pergunta. E o oleiro, o que faz? E o carpinteiro? O que o carpinteiro faz? E aí Pedro disse, ele vai trabalhar a madeira, ele vai moldar a madeira e fazer, né, o melhor móvel que ele conseguir fazer. E aí Jesus responde, Pedro já estava todo intrigado, e Jesus esclarece para Pedro que não é também diferente no nosso lar. Que se a gente quer, de algum modo, ter paz ou se aperfeiçoar, a gente precisa trabalhar no nosso lar as nossas dificuldades. É no nosso lar que a nossa primeira escola, né? A primeira escola que a gente tem no nosso lar e a gente precisa se aperfeiçoar. E por que nós precisamos, né, não só dessa prática, mas desse momento em família? Precisamos estar juntos. A irmã Edenilza trouxe aqui na semana passada, falando acerca do perdão, que os nossos maiores desafetos se encontram em nossa família. Então, é dentro do nosso lar que encontra-se as maiores dificuldades que a gente encontra hoje, é dentro do nosso lar. Mas Jesus também falou para Pedro que se a gente não consegue encontrar a harmonia, né, a paz e o equilíbrio entre 4 paredes, como é que a gente vai querer encontrar isso na nação? Lá fora. Como é que a gente vai querer encontrar essa paz lá fora se a gente não consegue conviver bem entre 4 paredes? E aí, quando Jesus fala isso para Pedro, traz para nós um aprendizado enorme. Porque muitas vezes, né, passa até despercebido, às vezes um problema ou outro que a gente enfrenta, e a gente, como que diz o ditado, vai empurrando com a barriga, né, vivendo como dá para viver, e a gente não para analisar a quantidade de oportunidade que nos é dado de reparar os nossos erros, e esses desafetos lá do passado, a gente reparar isso e corrigir, de certo modo, a gente se acertar, né, nessa encarnação, para a gente não arrastar por diversas encarnações problemas que a gente já traz de longos anos, de longa data. E aí, primeiro, a gente vai começar a compreender
que traz esse culto de evangelho no lar? O que vem a ser um culto de evangelho no lar? Alguém aqui já pratica o evangelho lá em casa? Levanta a mão. Uma pequena minoria, né, gente? Acho que a grande maioria aqui ainda não pratica. Bora lá. A Casa Espírita, além de livros que a gente oferece, a gente também pode dar um esclarecimento maior, e para quem está iniciando também, a gente costuma, né, acompanhar esses primeiros passos, e aí quando há esse interesse sincero de se praticar o evangelho, Marcela ajuda, né? As primeiras vezes a gente vai até a casa e instrui como fazer. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa colocar é a escolha de um dia, né, na semana, e um horário específico. Aí você me pergunta por que tem que ter um dia específico e um horário específico para fazer o culto de evangelho no lar. Vamos lá. Quando nós estamos precisando de um atendimento médico em uma determinada área específica, tá? Eu preciso passar em um cardiologista. Suposição, só um esclarecimento. Aí eu vou agendar uma consulta com esse cardiologista, tá? E aí eu preciso de um dia e horário para estar lá, certo? Primeira coisa, eu vou agendar essa consulta. Se eu não estiver lá, naquele horário, naquele dia, naquela data marcada, o que vai acontecer? Eu vou perder, né? Eu vou passar a vez para uma outra pessoa. Vou perder essa oportunidade, vou passar a vaga para uma outra pessoa. Então, também não é diferente na espiritualidade. Por quê? Quando nós determinamos um dia e horário, a espiritualidade também faz conosco esse compromisso de estar em nossa casa, de nos dar toda a orientação e todo o suporte necessário. Olha que interessante. Porque assim como nós fazemos esse compromisso, eles também têm esse compromisso. E se nós, naquele dia, por algum motivo, deixamos de realizar o culto de evangelho lá, o que vai acontecer? A espiritualidade tem um outro compromisso, e assim como o médico que eu citei o exemplo, ele vai seguir o roteiro, o cronograma e vai para o próximo compromisso que ele tiver. Então, assim, é algo que nós precisamos colocar, primeiramente, como disciplina. Precisamos ter essa disciplina de dia e horário a ser seguido, para ser realizado. E além da gente preparar o ambiente, né, de reservar aquele momento, de também nos harmonizarmos, e não é só a preparação do ambiente, é a preparação nossa também. Porque quando a gente precisa vir para a Casa Espírita na quarta-feira, há toda uma preparação para que a gente esteja aqui, né? Preparação de pensamentos, né? A gente vai fazer lá um jejum de pensamento, de sentimento, a gente vai deixar, né? Vai engolir muitos sapos, muitos lagartos e não vai extrapolar, não vai extravasar aquilo que a gente estiver sentindo de ruim, porque a gente sabe que tem que manter a vibração para estar aqui à noite para receber um tratamento e ele ser eficaz e ser bacana. Então, não é também diferente no culto de evangelho no lar. A gente precisa de toda uma preparação, além do ambiente, de nós mesmos. Vamos lá. Vamos começar aqui com essa frase de Jesus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Eu confesso para vocês que muitas vezes essa frase de Jesus, ela me serviu muito de inspiração nos dias em que ninguém podia realizar o evangelho comigo, que estava eu lá encarnada sozinha, sentada à mesa, com o meu evangelho no lar, com minha água para ser fluidificada e com o coração cheio de gratidão, porque eu não havia desistido, eu tinha vencido lá as dificuldades, né? Mesmo que o coração estava apertadinho, estava lá eu sentada agradecendo a Deus por aquela oportunidade. Porque Jesus havia falado, ele me garantiu de que eu não estava sozinha. Porque onde há 2 ou 3, aí eu pergunto, 2 ou 3, mas eu estou aqui sozinha. Sim, eu encarnada sozinha, mas quantos encarnados não estão ali comigo, né? Em volta de mim. Então, assim, quando a gente tem essa boa vontade, esse desejo genuíno de buscar ajuda, de buscar o amparo para a nossa família, para o nosso lar, para nós, para todo o entorno que também é beneficiado com isso, então, toda a espiritualidade amiga, os espíritos superiores, eles nos acolhem e nos ajudam. Eles firmam conosco esse compromisso. E é importante também a gente ressaltar que, a gente vai ver lá na frente, que quando iniciamos o culto de evangelho no lar, no início não é nada fácil. Para quem já começou e sabe que no início não é fácil. É um leão toda semana que você tem que matar, porque sempre vai ter alguém que vai chegar na sua casa e vai bater lá uma visita inesperada,
né? Ou o telefone que vai tocar com uma notícia talvez não muito boa, vai nos desestabilizar, né? Ou talvez alguém que vai falar coisas para nós que vai nos chatear, vai nos magoar, você vai perder, né? Por algum instante a vontade de estar ali buscando. Então, assim, não é fácil. Mas quando a gente insiste, quando a gente persiste em continuar, esse socorro, essa ajuda vem e você consegue, com o tempo, se equilibrar. E quando esse equilíbrio é alcançado, não é só em nossa casa que a gente consegue encontrar a paz, que a gente consegue blindar com essa luz. Porque toda a atmosfera da nossa casa, ela é protegida, né? É feita ali uma camada de luz que cobre todo o nosso lar e vai proteger não só o nosso lar, mas essa luz vai conseguir também alcançar o nosso vizinho e toda a nossa comunidade. E diz a espiritualidade que nós só seremos seres evoluídos, a Terra só será realmente transformada e, né, estamos aí num planeta de provas e expiações ainda, mas só será um planeta regenerado quando em todos os lares for instituído o Evangelho no lar, quando todos os lares estiver buscando e estudando o Evangelho de Jesus e praticando, né, que não basta simplesmente estudar. Quando todos nós estivermos praticando o Evangelho de Jesus, aí nós seremos sim um planeta regenerado. Sim? Sim. Nesse sentido, teria que ser o Evangelho ser igual ao Espiritismo faz, ou poderia ser igual minha avó fazia, sentava os filhos, sentava os netos e rezavam o texto? Olha, Breno, uma pergunta interessante essa que você fez. Inclusive, hoje eu ouvi exatamente sobre isso. Parece que a espiritualidade já estava até me orientando que alguém ia perguntar algo nesse sentido. Bora lá. Na verdade, o que o Espiritismo não é que a gente vai dar lá uma cartilha, né? Como que tem uma instrução, mas a gente não fala, olha, tem que ser feito dessa forma. Por quê? Antes, a gente que estuda já hoje a mediunidade, estuda o Espiritismo, sabe que antes algumas práticas mediúnicas eram feitas em casa, né? A pessoa lá com mediunidade fazia o culto de evangelho no lar e acabava trazendo essas práticas, né, de incorporação e outras coisas mais em casa. Então, com o tempo, isso foi extinto, porque é preciso que tenha esse amparo na casa espírita, né, para que não traga essa mediunidade para casa, para que aqui a gente tem todo o apoio e todo o amparo. Mas a sua pergunta se pode rezar um texto, ao invés de fazer conforme a doutrina espírita fala que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há mal nenhum nisso. A questão esse texto que vai ser rezado, né? Vai ser ali proferido essas palavras. Elas são sinceras? Elas são... Não é nem sincera a palavra, mas assim... Eu estou buscando ali, através dessas palavras que eu estou proferindo, apesar de ser palavras repetidas, qual é o meu desejo sincero de ajudar, ou de buscar a paz, ou de buscar a luz e o amparo para a minha família? Então, se há esse desejo sincero no meu coração, então é claro que a espiritualidade também vai estar ali e vai estar amparando também. Não é que a gente determina que tem que ser dessa forma através do Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser feito também dessa forma aí, como você disse. Não há mal nenhum. Velho, do mesmo jeito, teve uma vez que me perguntaram, eu disse, mas eu não sou espírita, eu não tenho espírito. Sim, sim. Alguém vai ter uma Bíblia em casa, né, Dê? Do mesmo jeito, né, que os espíritos nos incluem. Sim. Né, abrir a Bíblia ali, sim. O Evangelho aleatoriamente, você também pode fazer isso. E, inclusive, Breno, quando eu comecei a fazer o Evangelho em casa, eu ainda não me intitulava ainda como espírita. Uma prima havia me orientado que eu precisava, né, fazer o Evangelho, por N razões que não vem ao caso, senão nós vamos extrapolar o tempo. Mas eu falei, mas eu não tenho Evangelho. Ela, pronto, faça uma leitura da Bíblia, faça uma leitura bíblica, uma leitura edificante, e você vai fazer a reflexão daquele texto. Faça a reflexão daquele texto e faça uma prece sincera. Pronto. Porque a gente vai ver ali que o roteiro é uma leitura bíblica, né, ou a leitura do Evangelho, a reflexão em cima dela, e precisa ter a prece inicial e a prece final. Basicamente isso. Entendeu? Não necessariamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. É bom que seja, mas se não for, que seja a Bíblia, que seja qualquer um outro livro de alguma outra denominação, isso não vem ao caso, né? Que seja algo benéfico, um intuito de ajudar e de se melhorar.
ali traz um texto que é também do livro Neio Lúcio, do Espírito Neio Lúcio, Jesus no Lar. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. É aquilo que eu já havia dito. Evangelho no lar é Cristo falando ao coração. Bezerra de Menezes, Espíritos Diversos. Todas as vezes que for feito o culto de evangelho no lar, é impressionante como a gente abre ali o evangelho e, abrindo de forma aleatória, vem exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele instante. É algo que é realmente Jesus falando aos nossos corações. Quantas vezes eu angustiada, amargurada com algo que havia acontecido, eu abrindo o livro do Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, abria exatamente uma passagem que me reconfortava de tal forma que ainda ali eu colocava um outro livro, né? Aquele de Chico Xavier, não vou me recordar aqui agora o nome dele, deu branco. Mas houve um dia em que exatamente a mesma mensagem que estava no Evangelho segundo o Espiritismo era a mesma mensagem que estava nesse livro. Não é Pão Nosso, eu não vou lembrar agora o nome. Mas, Coragem, lembrei. Coragem. Eu abri o livro e abri o Evangelho e exatamente a mesma mensagem. Eu fiquei tão assim que eu fotografei e mandei para o Marcelo. Falei, a resposta que eu precisava veio naquela noite. Então, assim, sempre a gente encontra o amparo ali, o socorro naquele instante, vem na hora chegada. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca a água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Joana de Ângeles, SOS Família. Então, todas as vezes que a gente realizar esse evangelho com esse intuito, sabe, com esse desejo sincero de buscar essa luz e esse amparo, pode ter certeza que ele virá. E aí a necessidade, vocês assim, mas qual que é o intuito, qual que é a necessidade? Vamos supor que ninguém aqui tenha problema e que seja lá uma família altamente harmônica, né? Eu acho que não é o caso, porque toda família tem que ter um desajuste ali ou aqui, porque é por isso que a gente está na Terra, para aprender mesmo. Mas vamos supor que você não tenha problema nenhum, mas eu vou buscar o evangelho lá para quê? Para que a gente ora? Por que a gente faz uma prece? Edenilson também já trouxe um tema aqui falando sobre a prece, né? E aí eu me recordo bem que ela falou que a prece, normalmente, ou você... normalmente 3 funçõezinhas, né, Dei? Ou você agradece, ou você pede, e você pode também glorificar a Deus. Não é possível que um ser humano sobre a face da Terra não tenha uma dessas 3 funções para fazer, ou que tenha que agradecer, ou que glorificar, ou que pedir, né? Em algum momento você vai sentir essa necessidade. O culto do evangelho no lar não é uma inovação. Como eu disse, não fomos nós quem instituímos o evangelho. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Emmanuel, Espíritos Diversos, luz no lar. Essa mensagem de Emmanuel nos exemplifica que quando nós buscamos, quando nós sentimos essa necessidade do culto do evangelho no lar, é porque a gente percebe que nós sozinhos, nós carregados de imperfeições, nós não conseguimos ter toda a resiliência, toda a força, toda a superação necessária para ter paciência diante das imperfeições do outro, para suportar aquilo que não, sabe, aquilo que não desce na garganta, aquilo que é algo que você encara como um desaforo, às vezes é imperfeição do outro que você não tolera, que você não tem tolerância suficiente. É nesse instante em que a gente coloca o evangelho, que a gente busca, que a gente ora, que a gente pede, é que vem ali aquele cadinho de paciência, aquele cadinho de tenha mais um pouco de fé e busque, e espere, e tolere, e suporte que a gente precisa ter. Porque, na verdade, a gente não evolui sozinho.
A nossa evolução depende do outro. É de forma coletiva, senão nós não precisaríamos nos conviver com ninguém. Então, se a gente convive sobre o mesmo teto, sobre o mesmo telhado, é porque é lá que a gente precisa suportar mesmo. É lá que a gente precisa aprender a conviver com as diferenças e com as imperfeições do outro. E ali a gente observa alguns aspectos espirituais do culto no lar. Dá para observar ali, ó, essa camada aqui, que é a atmosfera da casa, que já está sendo aqui protegida. Alguns aqui espíritos recebendo o auxílio, já o amparo, né? O socorro médico. E aqui, esse espírito, na verdade, ele não foi expulso dali da sua casa, ele não foi empurrado para fora de lá. Simplesmente a energia dele está tão densa que ele não suportou a luz que estava ali naquele ambiente e ele, não renitente ao mal, ele não se sente ainda preparado para estar nesse ambiente. Então ele vai o quê? Se afastar. Então muitas vezes não é só vindo aqui à casa e recebendo o tratamento espiritual que a gente consegue se libertar, né, de certas obsessões, e aí esse tratamento continua conosco através da nossa reforma íntima e também da prática do evangelho, porque é ele que vai finalizar essa blindagem aí que a gente precisa. O culto familiar do evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais. Pelas claridades espirituais que acendem em torno. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. André Luiz, Os Mensageiros. Então é realmente uma fortaleza, é realmente uma proteção muito grande que a gente consegue ao realizar o evangelho. Essa luz, como eu disse, ela não fica ali a gente percebe que está em torno do lar, mas ela se estende, ela vai se estendendo por toda a comunidade, por todo o entorno. E qual que é o benefício do culto do evangelho no lar? Eu disse aqui que esse benefício, para a gente, muitas vezes, né, a nossa paz, a nossa harmonia, o equilíbrio em nosso lar, mas é só para nós que serve? É só para minha casa, é só para o meu pai, para minha mãe, só para manter a harmonia no meu lar? Não. Porque a gente não busca só por nós, né? Nós buscamos por todos. Quando a gente faz o culto de evangelho no lar, quando vamos fazer aquela prece inicial, primeiro a gente não vai pedir só pela nossa casa e pela nossa família, né? Assim como a gente pede aqui, ou é pedido em outros templos religiosos, a gente aprende que também devemos buscar, né? Pela paz no mundo, pelas demais famílias, por tantos que sofrem. Se a gente for olhar hoje, quanto sofrimento existe sobre a Terra ainda? Né? A gente passando por tanta prova, por tanta expiação, quanto sofrimento ainda tem? E quanto sofrimento a gente ainda vai passar? Né? Porque a gente, infelizmente, ou felizmente, a gente precisa disso para aprender, para evoluir, para se melhorar. Então a gente busca, a cada dia a gente busca e olha também para o outro com esse olhar de empatia de que não é só a nossa família que precisa, não é só eu. E a gente estende esse olhar lá para frente. Jesus Cristo em casa é paz no coração e harmonia no mundo. E diz que quando a gente quer paz no mundo, a gente deve começar onde? Em nós, aqui dentro. Porque se eu não consigo ter paz aqui, como é que eu vou buscar paz lá fora? A paz começa em nós. Como diz a música, a paz no mundo começa em mim, né? A paz no mundo começa em nós, dentro de nós mesmos. Quando uma família ora em casa, reunida nas planícies do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. É aquilo que eu já disse, né? É uma proporção tamanha que alcança. Mas depende de quê? É só de praticar, é só de falar assim, não, eu preciso fazer o evangelho porque eu não suporto mais, ou é uma coisa que eu preciso fazer por obrigação. Não, não é que seja obrigação. Se eu for praticar o evangelho, acreditando que isso é simplesmente uma obrigação, não vai surtir efeito algum, porque primeiro o que precisa realmente é da minha boa vontade, né, em querer ajudar. E aí a gente tem, né, nos lares onde tem criança, da mais tenra idade, pode ser pequenininho, 5, 2, 3 anos,
E aí, as crianças vão ficar de fora do evangelho, elas podem participar também. É necessário que participe. Desde a tenridade, os filhos devem participar do culto, mesmo quando estiverem no berço. É preciso habituar o espírito da criança ao ambiente da prece, dos estudos evangélicos ao reconforto das bênçãos espirituais. Walter Barcelos, Educadores do Coração. Eu lembrei de uma história de Chico, que ele contava que teve uma pessoa que frequentava o centro, ela teve gestante e ela ficou um bom tempo afastada da casa. Quando ela voltou, o bebê já estava bem grandinho. E aí ele perguntou, mas irmã, você sumiu, o que que houve? Aí ela fala que a criança, ela estava gestante, né? E a criança estava ali pequenininha, ela cita as dificuldades ali que ela encontrava de ir até a casa. E aí assim, ele fala para ela que já estava atrasado. Ela já estava atrasada, porque ela deveria estar indo ao centro, já deveria estar ali desde com o bebê na barriga. Então, assim, não existe uma idade específica para você mostrar o caminho em que a criança deve seguir. Então, é exatamente nesse sentido que a gente, né, não estabelece idade e é necessário que haja essa participação. E aí, ouvindo hoje que muitas vezes, quando a gente pede, que a gente vai fazer reflexão e vai fazer algumas perguntas, e muitas vezes uma criança lá de 5 anos vai fazer uma reflexão que você vai ficar, meu Deus, como que essa criança teve cabeça para falar isso? Aí a gente esquece, né, que é um bebê no corpo, mas é um espírito talvez muito mais elevado do que a gente imagina, né? E aí a gente, falando aqui novamente sobre o roteiro, né, o roteiro que é necessário ser feito, a leitura, primeiro a escolha de um dia da semana. Esse dia da semana, a gente, tem que ser segunda, tem que ser terça, tem que ser quarta, qual é o dia? Qual é o dia mais tranquilo para você fazer? É numa segunda? Qual é o horário que é mais tranquilo? É à noite, eu estou em casa, tal, estou sem nada para fazer. E tem aquelas pessoas que falam assim, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. Eu chego em casa, eu tenho tantos afazeres, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas e aí? Jesus, como governador do planeta Terra, com tantos afazeres, sempre encontra um tempo para nos ajudar. Será que a gente não tem um dia na semana para falar, esse dia eu vou buscar pela minha família, eu vou decidir que é nesse dia que eu vou buscar e vou reunir todo mundo? E não precisa ser aquele culto estendido, né? A gente coloca aí um tempo médio de 30, no máximo 45 minutos, mas você pode fazer um evangelho dentro de 20 minutos. Fazer essa leitura de uma mensagem, a prece inicial, o estudo do evangelho, né? Como a Edenilza disse, pode ser, não tem evangelho, se não tiver evangelho na casa, ou que seja uma Bíblia, que seja lá uma leitura edificante, fazer o estudo, conversar fraternalmente. Eu já disse aqui outras vezes, também não é para apontar o defeito do outro, não é para lavar roupa suja em casa. Tá vendo, ó? Essa palavra que saiu aqui é para você. Eu tô achando que é para você isso aqui, não é para isso não, viu, gente? Sabe por quê? Porque quando vier lá uma palavra, um puxão de orelha, é para todo mundo. Não é só para você falar, isso aqui é para você, não. É para todo mundo. E aí você acata aquela mensagem, tem ali uma conversação fraterna, né? De forma serena, de forma amistosa. E tem a fluidificação da água. E aí a gente sabe que quando nós pedimos pela fluidificação da água, não é só os nossos fluidos, não. Não é só o nosso magnetismo. É o magnetismo humano, nosso, também com o magnetismo dos irmãos do alto, que vai colocar sobre aquela água exatamente o medicamento que a gente precisa para as nossas dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais. E aí, normalmente, em casa, eu coloco um copinho ou uma xícara para cada pessoa. E ali é colocado o medicamento que cada um necessita. Após a fluidificação da água, a prece de agradecimento. A gente coloca água porque eu posso colocar suco? Pode, mas a gente coloca água. Por que a água? Porque a água é um dos líquidos mais fáceis de ser fluidificado, de ser magnetizado. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A gente não vai, talvez, conseguir ver essa água sendo magnetizada se não formos clarividentes, mas essa água vai ser magnetizada e vai colocar sobre ela os fluidos que a gente precisa. Eu acho que eu consegui finalizar. Ali a gente encerra com essa frase de Jesus:
lembrando mais uma vez que nós nunca estamos sós e seja lá em qual for o momento ou a dificuldade que a gente estiver passando, a gente sempre vai encontrar um amparo quando a gente se dirigir com aquela prece sincera, não somente balbuciar algumas palavras, ou vou dizer, eu não sei fazer uma prece porque eu não sei falar bonito, né? Não é falar bonito, não é falar palavras difíceis, mas é se dirigir a Deus, sabendo que a gente tem esse elo, essa ligação, essa centelha divina dentro de nós. Desde muito pequena eu fui, né, minha mãe me ensinou a ter essa, agradeço a ela, de ter essa conexão, de saber que em algum momento eu posso me dirigir a Deus, me elevar a Jesus em prece e serei ouvida, seremos atendidos, seja lá qual for a dificuldade. O culto de evangelho no lar é uma luz que se acende em nossos lares e essa luz ela pode expandir e alcançar o mundo, né? Desde que tenhamos o desejo sincero de ajudar, de auxiliar, não só a nós, né? Seria egoísmo pedir só por nós, mas que a gente olhe também para o outro, olhe para o mundo, olhe para aqueles que necessitam, né, de amparo. Então, quando você realmente, na sua casa, se você não tiver problema, se você não se sentir na necessidade, olhe para o outro que tem necessidade, olhe para aquele que sofre, se a sua casa não tem problema, você olhe para aquele que sofre mais que você. E se o seu problema for grande, se você passa por dificuldade, olhe para aqueles que têm problemas maiores que você e ainda assim segue de cabeça erguida. Que Jesus possa abençoar a todos. Vamos, nesse instante, nos preparar para o recebimento do passe magnético. Quem se sentir à vontade pode fechar os vossos olhos. Senhor Jesus, divino amigo, graças te damos por mais este ensinamento, por mais essa conversação fraterna, por todo o amparo, por todo o auxílio que tem chegado até nós, por essa luz que se acende em nossos corações e pode alcançar a todos os nossos irmãos. Alcança, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui presentes, aqueles que muitas vezes blasfemam, nos perseguem, nos caluniam. Alcança, Senhor. Alcança a todos os nossos familiares, amigos e até mesmo aqueles que se consideram os nossos inimigos. Nos prepara para o recebimento do passe magnético e que saímos daqui com um coração cheio de gratidão, de alegria, fortalecidos e revigorados no teu amor e na tua luz. Maria Santíssima, Divina Mãe, ampara a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus.